Nessa videoaula, vamos abordar como trabalhar com cores dinâmicas no GeoGebra. Para isso, vamos abordar 3 exemplos. No primeiro exemplo, vamos construir 3 controles deslizantes. Então, para isso, clicamos na ferramenta Controle Deslizante e clicamos na janela de visualização. Então, criamos um controle deslizante aqui, que chamaremos de vermelho. Um outro controle deslizante, que chamaremos de verde. E por último, um outro controle deslizante, que chamaremos de azul. Com a ferramenta ponteiro, selecionamos os 3 controles deslizantes, clicamos com o botão direito sobre um deles e acessamos Propriedades. Na aba Controle Deslizantes, vamos colocar o valor mínimo para 0, o valor máximo para 1 e o incremento vamos colocar em 0.01. Na largura, vamos atribuir um valor de 130. Temos aqui nossos 3 controles deslizantes. Vamos deixar os 3 no valor 0. Agora vamos construir um círculo com a ferramenta Círculo. Então clicamos em Círculo, Dados, Centro e um de seus pontos. Clicamos aqui em um ponto, abrimos o círculo e clicamos aqui em outro ponto. Agora clicamos sobre o círculo e acessamos suas propriedades. Na aba Avançado, vamos trabalhar com as cores dinâmicas. Aqui em Transparência, vamos colocar 1 primeiramente. Na cor vermelha, vamos colocar o nome do nosso controle deslizante, que é então vermelho. Em verde é a mesma coisa, vamos colocar verde. E em azul vamos colocar o nome do controle deslizante azul. Ok. Como você pode notar, o nosso círculo está preto. Por quê? Porque quando o vermelho é 0, o verde é 0 e o azul é 0, fica a cor preta. Agora vamos alterar uma das cores. Alteramos o vermelho. Então o círculo fica completamente vermelho. Alteramos o verde. Então o verde assumiu o valor 1, fica completamente verde. E a mesma coisa acontece com o azul. Podemos misturar o azul com o verde. Podemos misturar o verde com o vermelho. E se misturarmos todos eles, obtemos o branco. Então essa é uma forma de obter cores dinâmicas no GeoGebra. No nosso segundo exemplo, vamos criar um ponto na janela de visualização. Então clicamos na ferramenta Novo Ponto e clicamos em qualquer ponto da janela de visualização. Com o ponteiro, clicamos com o botão direito do mouse sobre o ponto e acessamos suas propriedades. Em estilo, vamos deixar o tamanho do ponto em 6. Na aba Avançado, vamos dizer o seguinte: que o vermelho é igual à coordenada x do ponto que acabamos de construir, que é o ponto A. No verde, vamos colocar que é a coordenada y do ponto A. E aqui no azul, nós vamos falar o seguinte, que é x de A vezes y de A. Fechamos. Agora com o mouse, selecionamos o ponto e veja o que acontece com o ponto. O ponto muda de cor à medida que nós modificamos de lugar. Vamos fazer o seguinte, vamos clicar com o botão direito sobre o ponto e vamos habilitar o seu rastro. E agora vamos arrastar o ponto sobre o plano cartesiano. Veja o que acontece.
então o ponto altera as suas cores à medida que suas coordenadas são modificadas. Clicar com o botão direito novamente sobre o ponto, acessar propriedades. Em avançado, vamos fazer o seguinte: ao invés de multiplicar x de a por y de a, vamos pegar o x de a e dividir pelo y de a. Fechamos. E agora pegamos o ponto novamente e vamos modificar a sua posição. E aí ele sofre alterações da mesma forma. Neste último exemplo, vamos construir uma função e colocar um ponto sobre ela. Então, primeiramente, clicamos na caixa de entrada e digitamos uma função f de x. Então, f de x é igual a função, vamos usar o comando função, abrimos colchete e fechamos. Vamos digitar uma função aqui, função seno de x. Então, a função seno de x é dada pelo comando sin de x. E agora vamos delimitar o domínio dessa função. Ela vai de 0 até 2 vezes π. Clicamos em Enter e a função é exibida na janela de visualização no intervalo de 0 até 2π. Agora vamos clicar na ferramenta ponto sobre objeto. Ponto em objeto e clicamos sobre a nossa função. Obtemos um ponto A sobre a função. Clicamos sobre o ponto A, acessamos propriedades. Na aba estilo, vamos ampliar o tamanho do ponto para 6. Então, vamos habilitar o rastro desse ponto, para ver o que acontece. E vamos animar o ponto. O ponto percorre sobre a função, traçando o seu rastro, como a gente pode ver. Agora vou clicar sobre o ponto A e vou parar a animação deste ponto. Dou um zoom e o rastro some. Agora clico sobre o ponto, acesso suas propriedades. Na aba avançado, vou acessar as cores. Então, no vermelho eu vou colocar y do ponto A. No verde eu vou colocar x do ponto A. E no azul eu vou escrever x do ponto A mais y do ponto A. Agora vamos animar o ponto A. À medida que o ponto A desliza sobre o grafo da função f, as suas cores são alteradas de acordo com os valores de suas coordenadas. Assim, temos 3 exemplos do uso de cores dinâmicas no GeoGebra.